Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo este vídeo. E no dia de hoje, 31 de agosto de 2020, nós vamos falar sobre máximo divisor comum. Gostaria de dizer que esta aula foi planejada em conjunto com o professor Júnior, tá? Nós estamos planejando as aulas em conjunto já faz algum tempo. Então nós temos aqui o texto da aula, né? Vamos começar aqui então. Seguinte, máximo divisor comum. Vamos ver se a caneta está funcionando. Está funcionando a caneta. Muito bem. Quando a gente fala máximo divisor comum, essa expressão ela lembra o mínimo múltiplo comum, né? Só que se você parar para pensar, é o contrário da expressão mínimo múltiplo comum, apesar de a sonoridade da palavra, né, o som da palavra quando a gente fala, né, ser parecido, né? Então, vamos parar para pensar um pouquinho. E se vocês voltarem lá na atividade, na videoaula, sobre mínimo múltiplo comum, a gente parou para pensar o que é cada palavra, né? Mínimo múltiplo comum, tá? Vou fazer uma dinâmica parecida aqui bem rapidinho, tá? Máximo divisor comum. Esse comum é o mesmo comum que a gente viu antes, né? E divisor é o contrário de múltiplo. Divisor é aquele número que você, por exemplo, você tem o número 40, né? Se você pegar 40 dividido por 2, vai dar uma divisão exata. Então 2 é um divisor de 40, né? E máximo é qual que é o maior, né? Vamos ler aqui o texto então, daqui a pouco já vai ficar mais claro. Vamos lá então. Se você lembrar das explicações sobre mínimo múltiplo comum, ou seja, MMC, em que falamos sobre cada uma das palavras mínimo, múltiplo e comum, para entender, nós podemos parar para pensar também sobre as palavras do assunto de agora. Máximo divisor comum, que é o MDC, se parar para pensar, são palavras antônimas, ou seja, contrárias ao mínimo múltiplo comum. Podemos comparar com a explicação do MMC que já vimos. Por exemplo, sobre o MDC. Se quisermos saber o máximo divisor comum de 40 e 28. Agora é o seguinte, ó. Lá na aula do MMC, eu fiz o conjunto dos múltiplos de 2, o conjunto dos múltiplos de 3. A gente viu qual que eram os múltiplos que tinha nos dois, ou seja, os múltiplos comuns, e a gente viu qual que era o mínimo daqueles múltiplos comuns. Isso aí é o mínimo múltiplo comum. Agora vamos ver como é que faz isso aqui parecido. Não estamos falando de múltiplos, estamos falando de divisores. Então aqui do lado, eu vou escrever a lista, aliás, o conjunto dos divisores de 40. Vou escrever assim, ó, tá? Divisores de 40, ok? Como é um conjunto, eu escrevo sempre entre chaves, tá? Então, o conjunto dos divisores de 40 é o 2, o 4, o 8, o 10, tá? Quem mais? O 20 e o próprio 40. Aí você já pode ver que o 40 não é um número primo, porque ele tem mais de 2 divisores, ok? E o conjunto dos divisores de 28, quem que seria o conjunto dos divisores de 28? Seria o 2, seria o 4, seria o 14, tá? E seria também o 28, tá? A gente vê que o 28 também não é um número primo, tá? Agora o que, que acontece aqui? Se você parar para ver, tá? Lá no mínimo múltiplo comum, a gente relembra que se você pegar um número, ele tem infinitos múltiplos, tá?
Mas, quantos divisores tem um número? Divisores é finito. É o contrário de infinito, tá? Então, por exemplo, o 40 ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. Só aqueles 6 números ali, você pode pegar o 40, dividir por eles e dar uma divisão exata. Só aqueles ali, tá? Não tem nenhum outro que consiga fazer isso. E mesma coisa o 28. O 28 tem 1, 2, 3, 4 divisores apenas. E quantos múltiplos? Infinitos, né? Mas quantos divisores? O 28 só tem 4 divisores. E o 40? 40 só tem 6 divisores. E quantos múltiplos? Infinitos, tá? Então, voltando aqui. Eu tenho o conjunto dos divisores de 40 e eu tenho o conjunto dos divisores de 28. Vamos pensar aqui. Quais são os divisores comuns de 40 e 28? Então eu tenho aqui o quê? Eu tenho o 4, né, de divisor comum, está nos dois, e eu tenho o 2 de divisor comum. Muito bem. Agora a gente já sabe quais são os divisores comuns de 40 e 28, tá? E qual que seria então o máximo divisor comum entre 40 e 28? Seria o 4. Então a gente escreve assim, ó, o máximo divisor comum de 40 e 28, tá? É o 4. É igual a 4, ok? Muito bem. Só que é o seguinte, gente, a gente pode, isso aqui é uma forma de fazer o cálculo do MDC, tá? Só que tem um problema, tá? Para a gente saber todos os divisores dos números e fazer uma lista e fazer um conjunto com eles assim, às vezes fica bem complicado, às vezes falta divisores ali. Tem um jeito específico de descobrir todos os divisores, tá? Mas isso eu vou fazer um vídeo em separado no canal lá, Matemática Filosófica no YouTube, tá? E a gente vai, depois quem quiser dar uma olhada lá, pode ver. Mas a gente não vai fazer isso aqui nesse vídeo. O que a gente vai mostrar para vocês é uma forma de descobrir o MDC bem fácil, sem precisar fazer divisão, sem precisar fazer outras contas muito complicadas. A forma que a gente vai fazer aqui neste vídeo é usando um método de subtração, tá? Você vai fazendo várias subtrações. Existem várias formas de fazer o MDC, tá? Aqui a gente selecionou a forma mais fácil e mais rápida para vocês, tá? E mais simples e mais tranquila. Se vocês quiserem fazer de outras maneiras depois e procurar de outras maneiras depois, é interessante também, é muito importante, mas aqui vamos prestar bastante atenção nesse método que a gente vai apresentar, tá? Então vamos continuando aqui, ó. Existe o conjunto dos divisores de 40, existe o conjunto dos divisores de 28. Existem divisores comuns de 40 e 28 ao mesmo tempo. Desses divisores comuns, existe um maior de todos. Esse maior de todos será o máximo divisor comum, que foi o que eu fiz aqui do lado, né? O 4 é o máximo divisor comum entre 40 e 28, ok? Muito bem. Então o MDC corresponde ao maior número divisível entre dois ou mais números inteiros, como a gente fez ali. Lembre-se que os números divisores são aqueles que ocorrem quando o resto da divisão é igual a zero, ou seja, quando é uma divisão exata. Por exemplo, o número 12 é divisível por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Se dividirmos esses números pelo 12, aliás, pegar o 12 e dividir por aqueles números, obteremos um resultado exato, sem que haja um resto na divisão. Muito bem, continuando aqui então. Quando o número tem apenas dois divisores, aí a gente lembra lá da aula sobre números primos e fatoração, né? Quando o número tem só dois divisores, ou seja, ele é divisível só por um e por ele mesmo, tá?
Eles são chamados o quê? Números primos. Vale notar que todo número natural possui divisores e o menor divisor de um número sempre será o número 1. Qual o menor divisor de 28? 1. Qual o menor divisor de 40? 1. Qual é o menor divisor de 1.400.787? 1. Ok? Muito bem. O menor divisor de um número sempre é 1. E por sua vez, o maior divisor de um número é o próprio número. Qual o maior divisor de 28? 28. Qual o maior divisor de 40? 40. Qual o maior divisor de 357? 357. Tranquilo? Muito bem. Atenção! O número 0 não é divisor de nenhum número. Você não pode pegar um número e dividir por 0. Não tem como. Como é que você vai pegar 15 e dividir por nada? Não tem como, tá? Existe uma explicação para isso aqui também. Eu vou fazer um outro vídeo no canal para explicar isso aqui em algum outro momento, tá? Mas você pode dizer que divisão por 0 é algo que não existe. Na verdade, indeterminado, tá? Indeterminado. Ok? Muito bem. 0 não é divisor de nenhum número. Propriedades do MDC, então. Quando nós temos dois números consecutivos, podemos concluir que o MDC deles é 1. Tá, então vamos lá. MDC de 50 e 51. Não precisa nem fazer conta. Se eles são consecutivos, você já sabe que é 1. MDC de 27 e 28. Eles são consecutivos, não precisa nem fazer conta. Você já sabe que é 1, ok? Muito bem. Segundo aqui, ó. Quando temos dois ou mais números e um deles é divisor do outro, podemos concluir que ele é o MDC dos números. Então, olha só. Vamos dizer aqui, ó, por exemplo. MDC de 2 e 10. Você já sabe que o 10 dá para dividir por 2, tá? Então, você não precisa nem fazer conta. Você já sabe que o MDC é o 2. O MDC de, por exemplo, 5, aliás, por exemplo, 35 e 5. Não precisa nem fazer conta. Você sabe que 35 dá para dividir por 5, então o MDC é 5, tá? Tem esses dois casos aqui que você pode fazer o MDC sem fazer conta nenhuma, tá? Muito bem. Agora aqui, ó, agora que vai começar a matemática, né? Cálculo do MDC pelo método das subtrações sucessivas. Você vai subtraindo várias coisas, tá? Existem vários métodos de cálculo do MDC, todos válidos, todos funcionam, todos são possíveis. Mas vamos mostrar aqui o método mais simples conhecido. Se vocês tiverem oportunidade de pesquisar outros métodos, vocês podem usar eles também, ok? Então vamos lá. Como é que a gente faz esse método das subtrações sucessivas, tá? O que ele faz aqui? Você vai fazendo subtrações até chegar no MDC. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui que tem aqui, ele vai ficar aqui e eu vou fazer ele aqui do lado para vocês verem como é que é o processo que vai ser feito, tá? Então ele está pedindo o MDC entre 40 e 28. Vou fazer numa outra cor aqui, ó. Fazendo uma cor verde escuro, tá? Então aqui, ó, MDC, tá? De 40 e 28, tá? Eu quero saber o MDC entre esses dois números. Então o que você vai fazer? Você sempre vai pegar o maior e diminuir o menor. O maior menos o menor. O maior menos o menor. O maior menos o menor. Sempre. Vamos lá então. Quem que é o maior? É o 40. Então 40 menos o menor, que é o 28. Quanto é que dá 40 menos 28? Né? 40 menos 20 daria 20. Né? Menos 8 dá 12. Tá? Muito bem. E aí, dessa linha aqui, você vai pegar os dois últimos. Sempre pega os dois últimos.
né? Então, 28, que é o maior, menos 12, que é o menor. O maior menos o menor. O maior menos o menor, sempre. 28 menos 12 vai ser o quê? Vai ser 18 menos 2, né? 16. Ok? Muito bem. Aí você pega os dois últimos de novo. Sempre vai pegando os dois últimos, tá? Deixa eu fazer aqui. Sempre pega os dois últimos. Pega os dois últimos, tá? Então eu tenho aqui. Peguei os dois últimos. O maior menos o menor. 16 menos 12, tá? 16 menos 12 vai dar 4, né? Aí de novo, pega os dois últimos, o maior menos o menor. 12 menos 4. Quanto é que dá 12 menos 4? Vai dar 8, né? Aí de novo, pega os dois últimos. O maior menos o menor. 8 menos 4 dá 4. De novo os dois últimos, tá? Aí o maior menos o menor. No caso aqui os dois são iguais, então não faz diferença. Chegou a zero. Gente, quando chega a zero, que você faz todas essas subtrações sucessivas, né? Essa sequência de subtrações, você chegou no MDC. Quem que é o MDC aqui? É o 4. É o último número que ficou ali, tá? Que você subtraiu e deu zero. Então o MDC entre 40 e 28 é 4, tá? Fechou. Tem um outro exemplo aqui, ó. Tem um outro exemplo aqui embaixo que eu vou fazer também, tá? Que aqui no caso ele pede o MDC de 3 números, não 2, tá? Ele diz o seguinte, ó. Atenção, quando tem mais de 2 números, primeiro faça com os 2 primeiros números e o resultado final faça com o terceiro. Vamos ver como é que fica aqui, tá? Vamos ver como é que fica aqui. Ele está pedindo o MDC, vou fazer em verde também. Ele está pedindo o MDC entre 72, 40 e 20, ok? Vamos lá. Como é que ficaria o MDC entre 72, 40 e 20? Eu vou fazer subtrações sucessivas. Vou pegar primeiro o 72 e o 40, tá? Então 72 e 40, né? O maior menos o menor. Ok, tá? 72 menos 40 vai dar 32, ok? Aí eu vou pegar os dois últimos. O maior menos o menor. Tá? 40 menos 32 vai dar 8. Tá? E aí eu pego os dois últimos. O maior menos o menor. Ok? 32 menos 8 vai dar 24. Ok? E aí eu pego os dois últimos de novo. O maior menos o menor. 24 menos 8. Tá? 24 menos 8 vai dar o quê? Vai dar 16, tá? E aí eu pego os dois últimos de novo. O maior menos o menor. 16 menos 8. 16 menos 8 dá 8. Pego os dois últimos. O maior menos o menor. Tá? Como é o mesmo número, não faz diferença. 8 menos 8 deu 0. Então, quem que é o meu MDC aqui? Em primeiro lugar, que eu vou usar para fazer com o 20, porque faltou o 20, né? Vai ser o 8, tá? Esse 8, eu vou fazer aqui do lado, tá? Eu vou fazer aqui do lado. Eu fiz entre o 72 e o 40, né? 72 e 40. Faltou o 20. Então, eu vou fazer o
o MDC entre o 20 e o 8, tá? Então eu vou colocar o maior menos o menor, ok? Muito bem. Opa, agora sim, tá? Então, 20 menos 8 vai dar 12. Eu vou pegar os dois últimos. O maior menos o menor. 12 menos 8, tá? 12 menos 8 vai dar 4, tá? Vou pegar os dois últimos de novo. O maior menos o menor. 8 menos 4 dá 4. Vou pegar os dois últimos. O maior menos o menor, tá? 4 menos 4, 0. Cheguei a 0, quem que vai ser o meu MDC total? É o 4, tá? Então eu já usei o 72, já usei o 40, já usei o 20. Então o meu MDC entre 72, 40 e 20 é o 4, ok? Muito bem. Pessoal, basicamente é isso a explicação, tá? Se vocês precisarem, revejam mais uma vez essa explicaçãozinha aqui, tá? Qualquer coisa, esses dois exemplos que eu fiz estão aqui do lado, né? Tá? E aí tem esses exercícios para vocês fazerem. São 6 exercícios. Façam esses exercícios, mostrem esse cálculo aqui que vocês fizeram, todo esse desenvolvimento que vocês fizeram, porque senão a resposta de vocês não estará justificada. A gente precisa da resposta de vocês justificada para a gente perceber que vocês aprenderam a fazer, tá? A partir desta semana, as atividades elas estão valendo 3 pontos, tá? Vai ser 3 atividades, 3 semanas com atividades valendo 3 pontos, e na quarta semana vai ser uma atividade avaliativa valendo 10. Então vocês sempre vão ter essas notas aí, e vocês vão ter ainda um ponto, né, extra, caso vocês façam tudo certinho, entreguem tudo certinho, dependendo da participação de vocês, tá? Então, muito cuidado ao fazer esses exercícios. Se precisarem, revejam o vídeo, revejam a explicação, perguntem aí no sistema. E era isso por hoje. Um grande abraço para todo mundo, se cuidem, lavem as mãos, saiam de casa apenas se necessário e até a próxima.